Estou com o olho ainda muito vermelho, né? Fiz a cirurgia semana passada, mas eu não conseguia mais ficar longe da casa do Pai. Eu digo, né, que como foi difícil. Domingo passado, na quinta-feira, não posso nem me emocionar, por causa do olho aqui para não forçar, mas como foi difícil estar longe da casa do Pai. Eu digo mesmo, aqui é o lugar que eu me sinto melhor. Eu sinto muita falta de estar aqui cultuando com os irmãos, de estar com os irmãos, né? Como vocês são importantes para mim. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia. O tema dessa noite é Entendendo o Pai Nosso. Feliz Páscoa para todos. Amém? Mateus 6, a partir do versículo 9. O olho está vermelho, mas eu estou bem, tá, gente? Estou enxergando bem. Está tudo dentro do esperado. Mateus 6, a partir do versículo 9. Fácil de achar. Todos acharam, amém? Diz a palavra do Senhor. Portanto, orai vós desse modo. Ou então, quando orares, orai desse modo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Pai, pelo privilégio de estar mais uma vez aqui pregando a Tua palavra, Pai. Eu peço a Deus que a Tua igreja, nessa noite, não apenas ouça, mas entenda, guarde no coração, Senhor, aquilo que for ministrado nessa noite, fique gravado no coração dos Teus servos, e que vidas saiam daqui abençoadas pela Tua palavra, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Nessa noite Deus tem algumas lições para trazer para as nossas vidas. Quem aqui que conhece o Pai Nosso, levanta a mão. Eu creio que a maioria conhece, até de cor, né? E por que Jesus trouxe esse Pai Nosso para nós? Em primeiro lugar, porque os discípulos, né, pediram ao Senhor. Discípulo não nesse texto, mas falando no outro, o texto do Pai Nosso tem tanto aqui em Mateus como tem em Lucas. Em Lucas nós encontramos os discípulos chegarem para Jesus e falar assim: Jesus, ensina-nos a orar. Eu já vi vários irmãos quando chegam para a igreja, né, falam assim: pastor, eu queria tanto aprender como orar, né? Mas principalmente o novo convertido. E aqui os discípulos chegaram em Lucas, antes desse Pai Nosso, e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Pois os discípulos naquele momento estavam passando uma nova etapa na vida espiritual deles. Porque eles, como judeus, eles já oravam ou não oravam? Oravam. Como muitos de nós, antes de conhecermos ao Senhor, nós já orávamos, não é verdade? Quantos aqui, antes de ser convertido, né, já não fazia suas orações? E os discípulos já tinham uma maneira, só que agora eles estavam tendo um relacionamento novo. Um novo relacionamento com Jesus. E quando nós recebemos Jesus nos nossos corações, nós passamos a ter uma nova fase com o Senhor, um novo relacionamento. Só que hoje, muitas vezes nós pedimos a quem para nos ensinar a orar? Para nos colocar as palavras nos nossos lábios? O Espírito Santo de Deus. Quantas vezes, pastor, mas o Senhor já tem... Mas quantas vezes eu chego para o Senhor e falo assim: Senhor, eu estou sem palavras para me expressar. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo coloca as palavras, às vezes, nos meus lábios, não só para orar, mas também, às vezes, para pregar a palavra. E o Senhor trouxe aquela oração para os seus discípulos. Eu queria fazer uma pergunta. Naquele momento que o Senhor trouxe aquela oração do Pai Nosso, era para os discípulos orarem o Pai Nosso?
Não, era apenas um modelo. O Senhor não queria que os discípulos, a partir daquele momento que aprendessem o Pai Nosso, passassem a orar o Pai Nosso. Ele estava dando um modelo. É a mesma coisa, quando eu fiz teologia, meu professor de homilética, nos ensinava como trazer uma palavra. Ele trazia um modelo de palavra, de pregação. Já pensou se todo culto eu trouxesse esse modelo que ele me ensinou? Eu ia chegar aqui e trazer um modelo de pregação. Gente, hoje eu vou pregar sobre a parábola do semeador. Aí chegava quinta-feira, irmão, vou trazer uma palavra, a palavra do semeador. Aí chega no outro domingo, eu até acredito que a palavra se renova, né? Mas o que eu estou falando é o seguinte: o modelo foi colocado um modelo para os discípulos poder ter um quê? Um para tomar na oração. Mas o Senhor, em momento nenhum, disse para eles chegarem, e todas as vezes que eles forem orar, olha, eu aprendi com Jesus. Eu vou orar, então tem que orar o Pai Nosso. Deixa eu ver se eu lembro certinho o Pai Nosso. Não, o Senhor quis apenas trazer um modelo. E outra coisa, às vezes eu fico vendo, quantas orações nós encontramos, quantas vezes nós encontramos, além de orar, sozinho com o Pai, mas expondo diretamente na frente das pessoas, quantas orações nós encontramos Jesus fazendo? Hein? Pode falar. Uma. Foi lá no Getsemane. Porque aqui, eu já vi até pessoas falando assim, essa daí foi a primeira oração de Jesus. Não, aqui Jesus não orou. Assim, aqui Jesus apenas trouxe um ensinamento. Tanto é que você vê que tem um momento que Jesus fala o quê? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus tinha pecado? Não. Então Jesus aqui, ele trouxe o quê? Um ensinamento, um modelo de como deveria você orar. Mas Jesus aqui não quer dizer que Jesus estava orando. Porque Jesus tem pecado para chegar para Senhor, perdoa os meus pecados, assim como... Não. E tem uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram, que é, pastor, o certo é orar ou rezar? Eu me lembro que quando eu tinha um quadro na rádio, que muitos irmãos aqui participavam, a irmã Lúcia sempre participava, a pastora Maria Olinda, vários irmãos participavam, né, online lá. Eu estava na rádio e os irmãos estavam sempre acompanhando esse programa na rádio. E essa daí era uma das perguntas, pastor, o que é certo? É orar ou rezar? Será que é certo? São duas coisas totalmente diferentes. Orar é uma coisa, rezar é outra. Sabe o que significa rezar? Recitar. Se eu vou recitar alguma coisa, eu estou recitando alguma coisa que já está o quê? Já está pronta. Os judeus tinham muito o hábito de recitar. Os judeus tinham muito hábito de recitar, por exemplo, os salmos. Eles estavam errados em recitar? Está errado eu pegar um dia e recitar o Pai Nosso? Não. Só que são coisas diferentes. Rezar é algo que está pronto. Oração é aquilo que sai do coração. Entendeu? Os irmãos estão conseguindo entender? Então Jesus, em momento nenhum, disse que a nossa oração tinha que ser, tanto é que quando ele orou, ele não orou mais o Pai Nosso, ele fez uma outra oração. A oração tem que fluir do nosso coração, tem que sair coisas novas, aquilo que flui do nosso coração. Por isso, quando algum irmãozinho se converte e fala assim, pastor, eu não sei orar, como se ora? Eu disse assim, começa a falar aquilo que está no seu coração. Eu não chego para ele e falo assim, começa a orar, pega a oração do Pai Nosso e começa a orar. Porque ali é um modelo. Mas o próprio Senhor chegou e disse assim, vocês não têm que ser igual aos fariseus. Os fariseus gostam de fazer vãs repetições. Porque o que Deus quer é relacionamento. Deus não quer que eu chegue aqui para você e diz assim, Fernando, você é meu amigo. Fernando é meu amigo mesmo, ele sabe disso. Mas eu chego assim, Fernando, eu quero conversar com você e eu quero falar umas coisas para você. Eu já venho com aquele papelzinho escrito. Então, eu já até citei um exemplo aqui, vou fazer uma declaração, ele nem pega aquele negócio, deixa eu ver, uma declaração, vou tirar uma declaração da internet. Não, é bom o quê? Se eu for escrever alguma coisa para minha esposa, saiu da onde?
do coração. Deus quer que a sua oração saia da onde? Do coração. Então, é errado você recitar alguma coisa? Não. Só que a oração é algo que sai do coração, aquilo que flui do seu coração para Deus. Deus quer esse relacionamento. Ah, pastor, mas eu não sei como orar. Comece a falar o que você tiver no seu coração. Ah, pastor, mas minha oração não é bonita. Deus não quer ver oração bonita, Ele quer uma oração sincera. As pessoas estão muito preocupadas com, minha oração dura muito pouco. Deus não quer oração longa, tanto longa como curta. O que interessa ao coração, essa oração sai do coração. Tem pessoas que ficam preocupadas, deixa eu ver, eu não consigo orar mais de 10 minutos, então ora 5, ora 1 minuto, mas saia do coração, flua do coração e agrade o seu Deus com a tua oração. Deus gosta de ouvir a tua voz. Ele não quer que você traga uma coisa já prontinha. Não. Eu me lembro que eu tive um pastor, que foi pastor da minha mãe também, pastor Reginaldo. E ele pegou a oração do Pai Nosso. Todo dia nós íamos para a igreja, eu ia para a igreja, todo dia, era às 6 horas da manhã, eu ia para a igreja, estava lá o pastor Reginaldo, e ele disse assim, essa semana nós vamos orar a oração do Pai Nosso. Aí você fala, pastor, então é reza. Não. Ele pegava partes da oração do Pai Nosso e disse assim, irmão, hoje nós vamos orar sobre Pai Nosso que estás no céu. E através desse Pai Nosso, fluía. No segundo dia, vem o teu reino, fluir. Deus quer que flua o seu relacionamento com Deus. Deus quer que você ore, não importa o tempo, mas todo dia Deus quer conversar com você. Deus quer ouvir a sua voz. Então não tem isso, a não ser orar. O que você falar vai agradar ao Senhor. Eu falo errado. Chega certinho ao coração de Deus. Então não se incomode que as pessoas estão falando, que as pessoas estão pensando. Essa pessoa talvez não sabe orar, não deve ter relacionamento. Gente, quem sabe o relacionamento que você tem com Deus é Deus. Não é pessoas que conhecem o nosso relacionamento, é Deus. Às vezes você sabe, sua oração não passa de 2 palavras, mas aquilo chega no coração de Deus com impacto. É assim que funciona. A oração não é do nosso jeito, sabe? Então ali foi o ensinamento que o Senhor trouxe, e nós vamos estudar alguns princípios do Pai Nosso. No Pai Nosso o Senhor chegou e colocou, Pai Nosso que está no céu. Aquilo estava promovendo uma revolução com Deus. Os judeus chamavam o Senhor de Senhor, chamava Deus de Senhor, que é Adonai, chamava de Altíssimo, chamava de Santo, chamava de Eterno. Mas o judeu nunca chamava Deus de quê? De Pai. Não chamava. Quando Jesus disse que era filho de Deus, quiseram matar ele. Os fariseus religiosos da época, aqueles que se diziam santos, queriam matar ele, por quê? Porque ele disse assim, eu sou o filho de Deus. Só que o próprio Pai deu testemunho na hora do batismo de Jesus, ele falou o quê? Este é o meu filho amado em quem eu me agrado, ou em quem me compraz. Então, só que aqui, ele podia dizer assim, vou dar um modelo de oração. Meu Pai que está no céu. Foi assim que ele orou? Não, Pai Nosso. E o Senhor estava falando assim, eu vim como filho unigênito, filho único. Eu vim como filho primogênito, primeiro filho. Mas a partir de agora, o meu Pai é Pai de vocês. A todos que receberam, deu-lhes os direitos de serem chamados filhos de Deus. Gente, não tem privilégio maior. Esses dias eu estava vendo uma pessoa até conhecida, e essa pessoa conhecida disse assim, olha, eu estou afastado dos caminhos de Deus. E ele falando com outra pessoa, numa entrevista, falou assim, eu estou afastado, mas como eu sinto falta da época que eu era cristão, na época que eu falava em línguas, na época que eu estava frequentando a igreja, uma pessoa conhecida falando isso. Pois eu sinto um vazio grande, mas eu sei que um dia eu vou voltar. Quando eu olhei aquilo, eu me alegrei, eu disse, mas é verdade, porque a nossa alegria é sabermos que nós somos filhos de Deus. É um privilégio de sermos filhos de Deus. Então, a partir daquele momento,
vocês vão ter um privilégio. Ele queria dizer para os discípulos, eles falam para nós, vocês vão ter um privilégio que Abraão não teve, Davi não teve, Moisés não teve. Eu só estou falando um homem que eram amigos de Deus. Abraão, o Senhor disse, Abraão meu amigo. Moisés, o Senhor falou, conversa com Deus face a face como um amigo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Todos esses homens eram muito próximos de Deus, mas não tinham o privilégio de chegar para Deus e dizer, para aí, ou Abba Pai. Nós temos o privilégio de chamar, Abba Pai significa paizinho, nós podemos chegar a paizinho, e quando nós oramos Pai, nós temos a segurança, que tem alguém tomando conta da gente, que nós não estamos caminhando sozinhos. Já viu? É diferente a pessoa que não tem pai. Você pegar uma criança que não tem os pais, você dá os pais, né? Mas uma criança que não tem os pais é uma coisa. Uma criança que não tem os pais, ela se sente segura? Não tem ninguém tomando conta? Não se sente. Mas você já viu uma criança, eu já falei isso outras vezes, você já viu uma criança na rua, uma criança pequena, com a de mão dada com o pai, preocupado para atravessar a rua? Não, sabe por quê? Não. Ela sabe que o pai está tomando conta, sabe que ali ela está segura. Gente, nós só estamos seguros de mãos dadas com o pai, nós só estamos seguros quando estamos perto do pai. E esse pai é o pai que cuida, esse pai é o pai que protege, esse pai é o pai que olha para você com um olhar de amor, um amor que ninguém tem por você. Ninguém me ama como Deus, ninguém te ama como Deus, ninguém nos ama como Deus, esse pai amoroso. Ele diz agora, gente, vocês oravam assim, Adonai. Agora não, agora vocês podem falar, meu Pai. Olha que coisa linda, gente. Meu Pai. Continuando, esse mesmo versículo, Pai nosso que está no céu. Segunda parte, santificado seja o teu nome. O que significa santificado? Tornar santo. Agora eu vou perguntar assim, santificado é tornar santo. O nome do Senhor precisa nós tornarmos o nome do Senhor santo? Ou o nome do Senhor já é santo? Já é santo. Mas agora eu quero fazer uma pergunta. Ele é santo na sua vida? Isso que nós temos que perguntar. O nome do Senhor é santo. Mas ele é santo na nossa vida? Sabe por quê? Nós carregamos o nome do Senhor na nossa vida. O povo que se chama pelo meu nome, quem é a igreja? Eu sou o povo, você é povo, que se chama pelo nome do Senhor. Então, através da nossa vida, o nome do Senhor é santificado ou profanado. Sabia? Através das nossas atitudes, o nome do Senhor é santificado ou profanado. Nós temos visto aí quantos escândalos com pessoas que estão servindo ao Senhor, quantos escândalos. E o nome do Senhor é santificado através de escândalo? A Bíblia diz, os escândalos vão acontecer, mas ai daquele por quem vem os escândalos. Quantas pessoas dando maus testemunhos, quando chegam lá fora dão maus testemunhos, eles estão santificando o nome do Senhor no seu trabalho. As pessoas olham para você e dizem, esse é crente de verdade. Esse daí é servo de Deus de verdade. Porque o servo de Deus pode até ser perseguido, mas ele é reconhecido. O servo de Deus, onde está, as pessoas olham e dizem assim, esse é de verdade. Ele fala como um servo de Deus. Ou as pessoas falam assim, esse daí nem parece crente. Como é que as pessoas veem? Porque muitas vezes, através de atitude, eu já ouvi muito isso. Ele fez isso e ele é crente. Alguém nunca ouviu isso, não? Será que só eu que vi? Ele fez isso e ele é crente. Mas tem gente que fala assim, mas porque eu sou crente também. Ninguém pega no pé do católico, ninguém pega no pé do isso, daquilo.
Realmente, nós somos assim, as pessoas ficam focadas. Sabe por quê? Porque nós pregamos um Deus santo. Se você prega santidade, você tem que viver em santidade. Então, o que acontece? Uma vez eu vi um no jornal, estava assim, porque as pessoas gostam de falar do servo de Deus. E cada vez mais nós vamos ser perseguidos porque servimos a Deus. Uma vez eu estava vendo no jornal, passei e vi no jornal: pastor mata criança. Aí eu disse assim, me chamou a atenção aquilo. Mas estava bem, era o destaque do jornal. Aí eu disse, eu vou comprar esse jornal. Comprei o jornal, quando eu vou ler a reportagem, pastor alemão mata criança. O cachorro. Mas o que eu estou falando é o seguinte, não adianta, as pessoas vão nos perseguir, vão tentar procurar erro, vão. Mas nós temos que santificar, através das nossas vidas, o nome do Senhor. Onde você for, verdadeiramente você dê um bom testemunho como servo do Senhor, porque você carrega o nome do Senhor. As pessoas querem ver Cristo pelo lado bom e pelo lado ruim. Quando as pessoas querem ver Cristo, vão procurar Cristo aonde? Você. E verdadeiramente você possa dizer, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, continuando, santificado seja o teu nome. Mais um princípio que o Senhor Jesus ensina através dessa oração. Venha o teu reino. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. As pessoas às vezes ficam na dúvida, pastor, é reino de Deus, é reino dos céus? Quando que é o reino de Deus, quando é o reino dos céus? Não importa a ordem. Tem algumas pessoas que falam que aqui é o reino de Deus, quando nós chegarmos na glória é o reino do céu. Não, é o reino de Deus, chama também de reino do céu. Mas o que eu quero dizer é uma coisa. Jesus veio trazer um reino. O que é reino? É governo. Deus quer governar em nossas vidas. Eu acredito que Ele já faz isso na vida dos irmãos. Mas o objetivo do Senhor é o quê? E governar sobre a minha vida, sobre a tua vida, né? E nós podemos dizer, eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Antigamente eu vi os carros, né, escrito, sou propriedade exclusiva de Deus. Eu nem tenho visto mais esse plástico. Era um plástico muito comum. Mas que você possa ser verdadeiramente propriedade exclusiva do Senhor. Porque em João 3,3 diz, em verdade te digo, foi Jesus falando para um religioso, não foi religioso qualquer, foi um chefe religioso dos fariseus. Em verdade vos digo, dizia para Nicodemos, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, ou algumas versões, não pode estar no reino de Deus. Então, para nós vivermos no reino de Deus, nós temos que nascer de novo. O que é nascer de novo, pastor? É nos tornarmos nova criatura. É ter uma vida diferente. Chegar, Senhor, eu quero a partir de hoje ter uma vida diferente com o Senhor. Esse reino do Senhor é um reino eterno. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu lembrei de um louvor de Asaf Borba que dizia, o reino de Deus é firmado em obras feitas por homens quaisquer, não tem sua base em ouro poder, e nem tão pouco em saber, não é feito de comida nem bebida, mas sim de muitas vidas que se tornaram filhos de Deus. O reino de Deus é onde estão os filhos de Deus. Então, meu irmão, o Senhor quer governar, o Senhor quer reinar, que você verdadeiramente fale para o Senhor, Senhor, venha reinar em mim, venha reinar na minha vida, e deixa reinar, porque muita gente chega assim, vem reinar em mim, porque a segunda parte desse versículo, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu, será que a vontade de Deus prevalece? Hein? Prevalece. Lá no céu, os anjos, a vontade de Deus prevalece. E aqui na terra? E nas nossas vidas? O que tem prevalecido? Será que a vontade de Deus? Eu chego e falo assim, Senhor, venha governar na minha vida. Governar é o quê?
A vontade dele está absoluta. Deus está no centro da vontade dele. Mas será que a vontade do Senhor tem prevalecido? Seja feita a tua vontade. Será que em todas as áreas das nossas vidas, eu não estou falando só para vocês, eu estou falando para mim também. Porque quando eu não prego só para vocês, eu recebo a palavra de Deus. E às vezes eu faço essa pergunta: será que, Senhor, em todas as áreas, eu tenho procurado fazer a minha vontade? Ou feita a tua vontade? Antes de tomar qualquer atitude, será que eu tomo atitude? Ou eu chego para Deus e falo assim: Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? É da tua vontade que isso aconteça? Irmão, se eu sei que a vontade do Senhor é melhor do que a minha, para mim mesmo, Deus sabe o que é melhor para mim do que eu mesmo. Você de repente fala assim: eu sei o que é melhor para mim. Eu já falei isso. Eu acredito que muitos já falaram isso. Mas eu quero dizer, a vontade de Deus para a tua vida é melhor do que a sua própria vontade para você. Deus tem algo melhor, Deus tem algo maior. O Senhor diz: os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos, os meus caminhos maiores que os vossos caminhos. Meu irmão, se eu sei que Deus tem o melhor para mim, a vontade é boa, perfeita e agradável, eu quero verdadeiramente chegar e dizer: Senhor, eu quero viver, eu quero que verdadeiramente a tua vontade seja feita na minha vida. Que você verdadeiramente chegue para o Senhor: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Mesmo que à primeira vista, às vezes a vontade de Deus parece não ser tão boa. À primeira vista parece que aquilo que eu quero é tão bom, e às vezes a gente até faz pirraça: eu queria do outro jeito. Às vezes o Senhor chega: eu quero isso para você, e você: mas eu queria aquilo. Deus não quer que você faça a vontade dele contrariado, mas Ele quer que você saiba que a vontade dele é a melhor vontade. Continuando, as 3 primeiras partes do Pai Nosso, o Senhor ensinou princípio voltado para o Pai. Agora Deus vem com o princípio voltado para as nossas vidas. E diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu falei que Deus é o quê? É Pai. Você que é pai, se você vê seu filho passando qualquer necessidade, você vai deixar? Olha que nós somos maus. Aqui tem vários pais, aqui vou só nos pais, não vou nas mães não. Quem é pai aqui, levanta a mão. Temos vários pais. Sincero aí, os pais. Se você vê seu filho passando uma necessidade, você vai deixar? Não. E nós somos maus, tá? Pastor, você é mau? A Bíblia diz que nós somos maus. Porque nós não somos pais perfeitos, mas Deus é o Pai perfeito. Então Deus, Ele fala na palavra dEle que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele pode até não suprir tudo que a gente pede. De repente, poxa, eu orei tanto para Deus, pedindo uma mansão, e Deus não me deu uma mansão. De repente Ele não vai suprir a mansão, o carrão, o celularzão. Mas verdadeiramente aquilo que você necessita, você pode ter certeza: teto não vai te faltar, vestimenta não vai te faltar, alimentação não vai te faltar. Pastor, mas às vezes passo dificuldade tão grande. Meu irmão, não importa. Você pode até passar dificuldade, mas Deus está cuidando de você. Então o Senhor chegou e disse assim, para os discípulos falarem: mas Deus não sabe a necessidade? Para que eu vou pedir pão nosso de cada dia nos dai hoje, se o Senhor já cuida? Porque Deus gosta de ouvir a tua voz. Deus gosta. Você está pedindo não é porque Deus não sabe o que você precisa, porque Ele ama esse diálogo de pai e filho. Eu já falei, irmão, vamos pedir. O que você necessita, você peça ao Senhor. Porque a palavra de Deus manda pedir. Pedir e dá-se-vos-á. Deus é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Deus não vai deixar faltar nada. Eu já falei para os irmãos aqui, poxa, no início, quando começou a pandemia, eu disse assim: meu Deus do céu, como eu vou me sustentar? Como eu vou pagar minhas contas? Gente, vai fechar tudo.
E eu me lembro como se fosse hoje, eu me senti abraçado pelo Senhor. O Senhor disse assim: até hoje eu cuidei de você. Isso aí foi no 3º dia de pandemia. Depois daquele dia veio uma paz do Senhor, desceu sobre o meu coração e disse assim: Deus está cuidando de mim, e eu sei que nada vai faltar, eu sei que minhas contas não vão me enrolar, porque eu sei que Deus é fiel. O 6, foi o versículo que eu citei agora. Por isso que eu falo que não era a oração de Jesus. Jesus nem ia botar isso, né, na sua oração. Perdoa as nossas dívidas, como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Aqui fala de quê? De perdão. O Senhor estava dizendo na oração é o seguinte, ó, chega para o Senhor e fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo as pessoas que fizeram alguma coisa contra mim. E eu falo uma coisa, quando Jesus, o apóstolo Pedro chegou para ele e falou assim: Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar meu irmão? Quantas vezes o Senhor falou? 70 vezes 7. E depois o Senhor chega para os discípulos e fala assim: olha, se o seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia, e vier pedir perdão, perdoa todas as vezes. Sabe o que os discípulos falam para Jesus? Senhor, dá-nos fé. Sabe por que falou isso? É fácil perdoar? Quem acha fácil perdoar? Não vou nem olhar. Teve gente que levantou a mão. É fácil perdoar? Não é. Mas perdoar é uma obrigação do servo de Deus. Se você for depois, eu não li, um versículo após o Pai Nosso, o Senhor, era tão forte esse pedaço que o Senhor foi lá e repetiu. Vocês podem ver logo um versículo depois, o Senhor diz assim: olha só, se vocês não perdoarem aqueles que estão ofendendo vocês, o Pai também não vai perdoar vocês. Então, para nós recebermos o perdão de Deus nas nossas vidas, nós temos que perdoar. Eu já citei para os irmãos aqui, eu vi um testemunho há muitos anos atrás, eu era novo convertido, da própria pessoa, tá? Um pastor, sabe como ele se tornou pastor? Através do pai da pessoa que ele assassinou, que foi num presídio para evangelizar ele. Quando eu ouvi aquele testemunho, eu pensei como os discípulos: dá-me mais fé, Senhor. Eu disse assim: dá-me mais fé. Sabe por quê? Porque eu vi que aquele perdão é o perdão padrão de Deus, meu irmão. Às vezes nós não perdoamos o irmão por causa de uma coisinha tão boba, né? Às vezes porque o irmão não me cumprimentou. Olha, estou tão aborrecido com aquele irmão. Olha, o senhor deve olhar e dizer: misericórdia. Não é verdade? Aí vem uma coisinha tão boba. Aí eu olho para aquele pai, depois que o cara matou o filho dele, e lá no presídio dizer: eu te perdoo, e falar do amor de Deus para aquele cara que matou o filho. E às vezes muitas vezes fiquei chateado por coisa tão mesquinha, tão boba. Eu disse assim: Deus, eu não mereço. Nosso coração, meu irmão, tem que estar totalmente limpo. Eu sempre digo assim: olha, a mágoa que você guarda no coração é lixo. Lugar de lixo é onde? Na lixeira. E lugar de lixo é na lixeira para o lixeiro levar. Não é para a lixeira ficar ali guardada. E quando poder. Já viu que as pessoas às vezes falam assim: eu te perdoo. Mas aí tem uma discussão, diz assim. Aí começa a pegar aquelas lixo da lixeira. Fala assim: ah, mas você lembra? Você lembra? Lembra? Há 3 anos atrás. Sabe por quê? Porque nunca perdoa. Aquele que perdoou, ele não lembra do que foi feito lá para trás. Porque Deus quer que você tenha um perdão igual ao do Senhor Jesus. Sabe o que o Senhor Jesus fala? Que dos meus pecados, o quê? Ele já não se lembra mais. É porque Jesus esquece? Não. É porque ele não traz mais à tona. Aquilo já não faz diferença no meu relacionamento com ele, meu irmão. Então, verdadeiramente, nós temos que perdoar todas as pessoas. Se alguém te perdoa, começa a orar. Eu já digo, eu dou um segredo, tá? Pessoas que me fizeram coisa muito ruim,
Sabe como Deus limpou meu coração e transformou a mágoa até em amor pela pessoa? Orando por ela todo dia. Comecei, Senhor, abençoa aquele infeliz. Assim que começa a oração, tá? Abençoa aquele infeliz, Senhor. Senhor, abençoa aquele... Aí vai melhorando. Daqui a pouquinho, Senhor, eu amo aquela vida. Verdadeiramente é assim, meu irmão. No início pensa que não é fácil. Não é fácil. Mas depois Deus coloca, vai trabalhando. A parte 7 diz, não nos deixe cair em tentação. O versículo fala, não nos deixe cair em tentação. O Senhor fala, não nos deixe passar por tentação. Não adianta você orar e dizer, Senhor, eu não quero passar tentação, porque você vai passar. Quem é que tenta? Quem nos tenta? É o diabo. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Quem nos tenta é o diabo. Só que eu já vi muita gente falar assim, pastor, a tentação foi mais forte do que eu. Aí eu discordo. Sabe por que eu discordo? Porque olha o que diz 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixarás que sejais tentado acima do que podes resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que possais suportar. Através desse versículo, alguém pode dizer que foi tentado além das suas forças? Pode ou não pode? Não. Sabe o que o Senhor fala? Que o Senhor, Ele permite que o diabo nos tente. Mas se o diabo pudesse, ele ia vir com uma tentação para arrebentar. Só que o Senhor chega assim, porque o diabo vem com a tentação e disse assim, não. Essa tentação não. Porque essa tentação, meu filho não tem como suportar. Então, recolhe. Porque a tentação só vai chegar até ele, se meu filho tiver até onde meu filho pode suportar. Esse é o pai de amor, né? Esse é o pai maravilhoso. Se vinha o diabo, se ele pudesse, ele vinha com uma tentação assim, porque ele conhece o nosso lado fraco. Se ele pudesse, ele vinha com tudo para nos arrebentar. Mas o que ele pode mandar sobre as nossas vidas, está o quê? Controlado pelo Senhor. Que controla todas as coisas. E o Senhor diz assim que nossa oração deve ser, Senhor, não nos deixeis cair em tentação. E para terminar agora, o último, e livra-nos do mal. Passamos pelo mal? Passamos, como todos os homens. Tudo que a pessoa não serve a Deus, a pessoa não quer saber de Deus, tudo que o homem que não quer saber de Deus e o homem que quer saber de Deus, que ama a Deus, passa pelas mesmas coisas. Crises familiares, enfermidades, crise financeira, acidente. Só nós sabemos que nós temos um Deus. Nós sabemos que não estamos sozinhos. Tem um louvor que diz, eu sei que não estou sozinho, porque nesse caminho tu estás comigo. Meu irmão, a nossa certeza é essa. Eu posso passar por enfermidade? Posso. Mas eu sei que tem um Deus comigo. Eu posso passar por situações complicadas, até financeiro, posso. Mas eu sei que tem um Deus comigo, que não me abandona. E aí nós podemos ver que essa parte da oração, livra-nos do mal, é a mesma, igual parecido com Jabes. É o que nós encontramos no Velho Testamento. Entre a oração dele, ele falou, Senhor, que o Senhor me livre do mal. E quando eu estava vendo, eu estava lembrando de um testemunho, hoje até a pessoa que conhece essa pessoa está ouvindo a pregação. Está ouvindo não, mas ela vai ver, porque ela, sempre que termina o culto aqui, né, quinta-feira nós não conseguimos ter a pregação de quinta-feira, aí essa pessoa que não é da nossa igreja disse assim, cadê a pregação? Eu disse assim, ó, faltou luz lá, deu um tilde, mas essa pregação a gente está tentando recuperar. Então a pessoa que me apresentou a esposa dessa pessoa, eu não conhecia esse policial, foi um policial. Não me diga como foi, como aconteceu, eu não sei, só sei que esse policial, numa operação policial, o tiro entrou por aqui e saiu por aqui. Quando aconteceu isso, pensou o quê? Acabou, morreu. 2 meses, não sei a posição certinha da cabeça, só sei que entrou num lugar da cabeça e saiu da outra. Mas em 2 meses ou 3 meses,
esse homem já estava na igreja pregando a palavra de Deus. Aí você vai me dizer, pastor, mas como? Me diz, pergunta como. A única coisa que eu sei é porque Deus, Ele verdadeiramente nos livra do mal. O Senhor te livra do mal. Eu te quero dizer uma coisa, eu digo isso na minha vida, eu creio que em cada vida aqui. Muitos livramentos Deus já me deu, já deu para você, e você nem soube que o Senhor te deu. Quantas vezes o Senhor já cuidou, já te livrou, e você nem sabe. Esse dia foi muito sábio, a minha mãe, né? Minha mãe e meu pai, eles vão viajar essa semana, e o voo mudou de horário. Meu pai ficou chateado por isso, né? Porque o voo estava com você contando com o horário cedo, mudou de horário, ele estava chateado. E de repente minha mãe veio com uma palavra que aquilo também falou no meu coração. E falou assim, disse assim, fica triste não, isso pode ter sido um livramento do Senhor. Muitas vezes aquilo que nós consideramos, né, como uma coisa assim, imprevisto, às vezes é Deus te livrando. Às vezes foi um ônibus que você disse, meu Deus, o ônibus acabou de ir. Chegou uma vez um ônibus que eu não consegui pegar, depois eu soube que aquele ônibus tinha sido assaltado. Porque eu peguei o ônibus logo depois, e quando o ônibus chegou, o motorista deu uma paradinha para ver o que tinha acontecido. Aí o outro motorista falou, o ônibus foi assaltado agora. Eu disse, Senhor, o Senhor me livrou. E eu fiquei chateado porque eu perdi aquele ônibus. E Deus falou, não é porque eu cuido de você, é porque eu cuido da tua vida. E terminando essa lição, esse sermão maravilhoso de Jesus. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Vamos ficar de pé nesse momento. E você verdadeiramente entenda cada princípio desse. Se você puder chegar e meditar mais na sua casa. Porque é tremendo, gente, que palavras são essas de Jesus? Hoje talvez nós já conhecemos de cor. Eu me lembro que a gente falou sobre rezar. Eu me lembro que quando era pequeno, minha mãe sempre dizia antes de eu dormir, filho, não durma, minha mãe está ali, não durma sem rezar. E eu não dormia, meu irmão. Sabe como eu rezava? Eu rezava 2 orações. Rezava 3, mas eu nem vou orar a terceira para não... Que a gente não está para falar de... Mas eu orava, uma era assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, em nome de Jesus, amém. Era rapidinho. Depois, com Deus eu me deito, com Deus eu levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Parecia locutor de corrida de cavalo. Eu vou sério. Fiz a minha parte. Não vem rir não, porque deve ser mais ou menos assim que alguém aqui já passou por isso. Porque Davi é botafoguense igual a mim, né? Não fica com pena da gente não. Mas o time do Botafogo, antes de entrar, eles rezam um Pai Nosso igualzinho. Não é verdade, Davi? Pai Nosso que está no céu, santificado seja... Eles mesmo não entendem o que estão falando. E quem não sabe rezar, reza do mesmo jeito, porque amém. O Senhor está falando, tem um relacionamento de oração com o Senhor, meu irmão. Não importa o tempo, é 5 minutos que você tiver com o Senhor, mas tenha, não importa o tempo, importa, eu sempre digo, o que importa mais do que a quantidade, né, é a qualidade daquilo que você faz. Sabe, verdadeiramente você conversa com o Pai, todas as horas do dia, não importa, qual é o melhor lugar? É um monte, eu tenho que subir um monte, para orar, se puder subir um monte, sobe. Aí o Senhor chegou para os discípulos e disse assim, entra no teu quarto, e ora o teu Pai em secreto. Sabe? Pastor, mas é pecado orar no banheiro? Gente, pode tomar banho com o chuveiro aberto e começar a orar, clamar ao Senhor, deixa o Espírito Santo te encher ali. Não importa onde você estiver. O que importa é que você sinta Deus, que você fale com Deus. É isso que o Senhor queria ensinar aos seus filhos. Olha, ali eram lições sobre oração. Gente, não fica repetindo tu sempre a mesma coisa não, eu quero ouvir coisa nova. Vai e fala.
Coloca a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, Pai, por esses princípios, Senhor. Nesse modelo de oração, Senhor, quantas coisas nós conseguimos aprender, quantas coisas nós conseguimos extrair, Pai. Em primeiro lugar, que nós temos um relacionamento contigo. Podemos te chamar de Paizinho, Pai. É intimidade que hoje nós temos contigo, Paizinho. Nós te amamos, Senhor. Oh, Pai, queremos que verdadeiramente venha o teu reino, venha governar nas nossas vidas, Pai. Nós queremos fazer a tua vontade. Muitas vezes, se tem alguém aqui, Pai, ou eu mesmo, se em alguma área não estou conseguindo fazer a tua vontade, eu quero pedir sua ajuda, Pai. Porque tu és o Pai que ajuda. Se vidas aqui não estão conseguindo fazer a tua vontade, ajuda, Pai. Nos ajuda a caminhar, nos ajuda a ficar de pé, Senhor. Nos ajuda, Pai, a estar contigo, Senhor. Muitas vezes não sabemos falar, nos ensina como falar direito. Nos ensina como caminhar, os primeiros passos, Senhor. A criança, quando está aprendendo a andar, o Senhor, o Pai ensina os primeiros passos. Vem ensinar para nós, Senhor. Pai, se tem alguém aqui, Senhor, que está com o coração distante do Senhor, Pai, que nessa noite possa voltar, Senhor. Pai, se tem alguém aqui que está se sentindo, Pai, distante, está se sentindo frio, Senhor, faz arder, faça o coração arder, Senhor, porque, Pai, não tem nada melhor do que nós estarmos na Tua casa, não tem nada melhor, Senhor, do que estarmos na Tua presença, Senhor. Pai, obrigado pelo cuidado, o Senhor tem cuidado de nós, nada tem nos faltado. Pai, as tentações não nos têm nos vencido, não é porque nós somos fortes, mas porque nós confiamos em Ti, porque nós dependemos do Senhor, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai. Que nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém.